E eu que sou uma pessoa muito madura, tô bebendo água no meu copo do Homem-Aranha. Eu sou muito adulto, gente. Eu falo muito sério, mas é só pelo Espírito Santo mesmo. Mas eu sou uma criança no corpo de um adulto. Vamos lá. Em Filipenses, mas antes de tudo, pelo amor de Deus, eu sou do tempo antigo, e se vai falar sobre a escolha de Jesus, a gente começa com uma oração, porque a oração é a chave para nos dar a vitória. Amém? Se você tiver aí, se quiser, pode fechar seus olhos. Eu não vou fechar meus olhos por causa que o Facebook ele está reconhecendo meus movimentos e ele pode desligar o vídeo de novo. Eu não quero isso. Eu vou orar e vocês entrem em concordância. Amém? Espírito Santo, a tua palavra diz que Jesus, quando foi para o céu, ele disse que enviaria alguém que nos ensinaria toda a verdade. E essa pessoa é o Senhor Espírito Santo. Eu peço que nessa noite, agora, enquanto estamos falando da sua palavra, aquilo que o Senhor inspirou os nossos escritores da Bíblia para nos escrever acerca de Jesus, nos revele agora a verdade, nos revele aquilo que está em ti, porque o Senhor conhece o íntimo do nosso Pai. O Senhor conhece o íntimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora, Senhor, nos revele a verdade, aquilo que nós fomos falar aqui, que alcance a vida das pessoas. Pessoas venham ser libertas, pessoas venham ser cativas a Ti, pessoas venham perder o medo, pessoas que entendam que a fé é a certeza das coisas que a gente espera. Nós cremos nisso, nós temos fé que Jesus é a resposta para a sociedade, para todo problema. Se agora perguntássemos alguma coisa para Ti, ó Pai, o Senhor responderia para nós, Jesus é a resposta. E eu creio que tudo aquilo que o Senhor fala no céu é Jesus, é Jesus, é Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus bendito, o Senhor é um Deus feliz com a obra que o seu Filho realizou na cruz, e naquele grito do está consumado, ele abriu o céu e conectou os seus filhos a ti de novo. Espírito Santo, continue conosco, e todas as pessoas que ouvirem essa mensagem possam receber algo de Deus, uma paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou mandar de novo aqui o texto. De Filipenses. A minha amiga, Cristina, também já entrou. Cristina, tem café aí, Cristina? Quero beber café. Porque café, você sabe, né? Café a gente move montanha. Brincadeiras à parte, vamos para o texto. Filipenses, capítulo 4. O versículo 2 em diante diz assim. É só vocês acompanharem no comentário. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém? Eu quero começar com esse texto aqui, irmãos, porque ele fala muito comigo acerca de algumas coisas que durante muito tempo nós, como cristãos, nós nos esquecemos. Em meio a esse turbilhão de notícias que nós estamos recebendo aí todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, pessoas mandando mensagens sobre o tal do coronavírus e aquilo, que pessoas estão morrendo, que pessoas estão doentes, que pessoas aquilo outro. Eu sei que isso tudo é verdade, mas durante muito tempo a gente está esquecendo de falar, de evidenciar a pessoa que pode reverter isso, que é Cristo Jesus. Durante muito tempo a gente fica preocupado, fica triste, fica desesperado. Eu estou conversando com algumas pessoas e as pessoas estão demonstrando um certo tipo de desespero
que não estão fazendo mais nada, não estão querendo mais viver, como se fossem pessoas enjauladas, pessoas que têm medo de qualquer coisa. Só que eu não estou falando para as pessoas serem responsáveis, tá? Eu não estou falando que as pessoas vão agora se achar os super-heróis gospels. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a palavra de Deus é algo superior às coisas que o homem ou a sociedade diz para nós, o que os governos dizem para nós. A palavra de Deus sempre vai ser superior a isso. E Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses, ele começa esse texto dizendo assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Por que sempre? Por que Paulo usou o termo sempre? Porque durante muito tempo a gente, como cristão, a gente acha que a gente vai ficar feliz só quando tiver tudo bom. Se as coisas estão boas, estão indo bem, a gente tem motivo para ser feliz. Só que Paulo não diz isso. Ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Está bom? Se alegre no Senhor. Se está ruim, se alegre no Senhor. Por quê? Porque Deus é Deus, independente da situação e circunstância. Vai ter vezes que Deus vai colocar o seu povo em momentos difíceis para que eles aprendam a viver por fé. Repare só, a gente diz que nosso Deus é Deus de milagre, mas a gente faz de tudo para não depender de um milagre. Já reparou isso? Quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente liga para um amigo, a gente procura todos os meios e quando a gente não consegue mais, a gente fala assim, né? É Deus que vai fazer. A gente até diz que nós cremos num Deus de milagre, mas a gente faz de tudo para não depender de um. Só que na fé, né? A fé faz a gente ver coisas impossíveis em momentos difíceis também. E esse é o atual momento da igreja. A igreja agora está sendo ensinada a viver por fé, porque a gente está vendo e ouvindo coisas que são contrárias ao céu, coisas que são contrárias à palavra de Deus no sentido do cristão viver. Cristão não nasceu para viver uma vida de derrota, de preocupação, não nasceu para viver. Jesus não te comprou para isso. Jesus não te comprou para você viver com medo, não comprou para isso. João, a primeira carta de João vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser evidenciada na nossa vida. O versículo 5 diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Muitas das vezes a gente entra em desespero porque a gente acha que Deus está longe. A gente acha que Deus está no céu e de vez em quando ele vem até a gente. Só que, biblicamente falando, a Bíblia diz que ele escolheu para si nosso corpo como templo para fazer morada. Ele não vem mais de vez em quando, ele quer vir para morar. Porque ele quer estar perto. Aquele hino és Deus de perto e não de longe. Isso é verdade. Deus não quer ser um Deus de longe. Ele quer ser um Deus de perto. Ele quer morar dentro de você. Um dos nomes de Jesus era Emanuel. É até o nome do meu irmão. Isso significava Deus conosco. E Jesus recebeu esse nome, Deus conosco. Por quê? Ele quer estar perto. Ele quer estar sempre com a gente. Isso pode ser revelado que Deus está perto de voltar, mas a intenção do texto é dizer que Deus está perto de nós o tempo todo. Ele está conosco. Ele sempre está vivendo dentro de nós, nos dizendo a esperança que nós temos que carregar. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a vida da igreja, a caminhada da igreja é uma caminhada vitoriosa, não é de derrota em derrota. A caminhada da igreja é de glória em glória. Nós nascemos para reinar, nós nascemos para governar, nós nascemos para dizer à sociedade que se tudo nela está ruim, nós somos a resposta para dizer para elas, vai dar certo, porque nós estamos aqui. Mas, quando a igreja for tirada da terra, aí não vai ter mais jeito, não. Hoje nós somos a resposta, mas quando a igreja não estiver mais aqui, não vai ter mais resposta. A ira de Deus vai vir sobre a terra. A ira de Deus só não vem sobre a terra ainda porque nós estamos aqui. Porque existe um povo de Deus aqui. Existe algo aqui de Deus que fala assim, eu não posso fazer isso. Jesus disse que aqueles dias não foram abreviados porque nós estaríamos aqui. Porque Deus não quer machucar o povo dele. Não quer. Eu já vou entrar em outro texto com vocês para falar mais sobre isso. E aí, olha o que o 6 diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus.
Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Você já agradeceu hoje para Deus por não ter, não só, é, é, não ter só contraído para si o coronavírus, mas também câncer, AIDS, tumor ou qualquer outro tipo de doença que seja grave demais? Não só isso, mas também a febre amarela, o H1N1. Você já parou para agradecer sobre tudo para Deus? Porque nós temos que agradecer as coisas de Deus. Muito obrigado pela cura. Senhor, muito obrigado pela proteção. Senhor, muito obrigado. Pai, o Senhor é meu Pai. Então, muito obrigado por Senhor usar comigo uma herança que eu não merecia, mas por Jesus, o Senhor me concedeu por dádiva. Foi um presente. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida tão bem de mim. Nós temos que evidenciar essas coisas para Deus, porque Deus é nosso Pai. Nós temos que tirar da nossa cabeça que Deus é um Deus que quer pesar a mão na gente. Não, se Ele quisesse pesar a mão na gente, Ele não teria mandado Jesus. A Bíblia diz que a ira de Deus foi despejada no Filho, para que nós pudéssemos ter a vida de Jesus. Irmão, a gente tem que mudar nossa consciência acerca do que Jesus fez na cruz para a gente. E o meu coração fica muito triste com isso, porque ver meus irmãos na fé se comportando como derrotados, se comportando como pessoas perdidas, pessoas que não têm esperança nenhuma. Olha só o que o 7 diz. Isso aqui, quando o Espírito Santo me revelou isso, eu fiquei, sinceramente, assim, abismado. Ele diz assim, o 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, o texto está dizendo a paz de Deus. Isso é, a paz que Deus tem. Existe uma diferença entre eu ter uma coisa e comprar uma coisa, no sentido de, eu quero te dar um presente. Eu vou ao shopping, eu compro uma coisa, essa coisa não é minha. Eu tô comprando para te dar ela. Ela vai ser sua, mas eu nunca tive ela para mim. Então eu posso comprar qualquer coisa e te dar. Mas o texto está dizendo assim, a paz que Deus tem. A paz que só Ele tem. A paz que Ele tem agora. Ele vai dizer, e a paz que excede, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Então a paz que Deus tem agora, eu te pergunto, Deus está preocupado com alguma coisa agora? Deus está preocupado se alguma doença vai chegar lá? Deus está preocupado se o reino dele vai ser abalado? Deus está preocupado se alguém consegue ir até ele e dizer assim, não, está encerrado? Da mesma forma, a Bíblia está dizendo, a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, está escrito aqui. Por que em Cristo Jesus? Porque foi Jesus que abriu a porta, foi Jesus que abriu o caminho. Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Então não adianta eu tentar chegar até Deus com um pensamento errado, não adianta eu mudar o meu comportamento se a minha mente não for mudada. Não adianta. Nós temos que viver de forma real pelo Evangelho. O 8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, isso aqui é interessante para a gente nesse último momento. Nós estamos pensando em muitas coisas que não tem nada a ver com o céu. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que o cristão está fazendo hoje? Ele acorda, já pega as suas redes sociais, os seus meios de comunicação ou de informação, abrem e já vão ver coisas sobre o que a Terra está dizendo. Só que Jesus não comprou a gente para dizer, para a gente dizer para o céu o que está acontecendo na Terra. Não, a gente não é daqui, irmãos. Nós somos do céu. E nós temos que contar como que é o céu. Revelação de Apocalipse, quando ele diz, olha só, lá no céu era assim, assim, assim e assim. E eu via um homem lá, que os olhos dele eram como fogo, e o cabelo dele era branco como a neve, e a voz dele é como de muitas águas, e a sua roupa era branca, como linho fino. Ele começa a contar como as coisas do céu. E eu não sei de você, mas quando eu leio esses textos assim, e aí tem uma parte que diz assim, na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê?
Porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor, ele reina sobre tudo. Jesus não tem limite, ele reina sobre tudo. E a doença não vai mudar Jesus. A doença não vai mudar quem ele é. A doença não vai mudar aquilo que Jesus fez na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, o castigo que não está da paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, essa é a realidade. Por acaso a Bíblia mentiu quando Isaías, no capítulo 53, vai contar essa história para a gente? Nós temos que evidenciar aquilo que é de Deus. Nós temos que viver as coisas da forma que a Bíblia diz para a gente viver. E o 9 diz assim: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Não sou eu que estou falando, é Paulo que estava dizendo isso. E o Deus da paz, ele estará com vocês. Irmãos, existe alguma proteção maior do que o Deus de paz? O Deus da paz está conosco? Eu te pergunto, se o Deus da paz está com a gente, irmãos, quem pode vir até a gente? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Muitas das vezes, a gente fica preso a vida, nós gostamos muito de viver. Isso é importante, claro que é. Mas a proposta da igreja é viver pelo Evangelho. E muitas das vezes o Evangelho vai nos colocar em momentos desagradáveis. Porque o Evangelho é um poder para mudar algo. Aí eu pergunto para você, se tudo está claro, se eu acender a luz, vai ficar mais claro? Não. A luz ela tem que ser colocada no meio das trevas. Nós temos que ser colocados onde tem problema mesmo. A igreja foi chamada para ser colocada onde tem problema. Por quê? A igreja é a solução para o problema. Por quê? Não é por causa da igreja, e sim por causa do Senhor da igreja. É Jesus que conquistou isso para a gente. O poder de Jesus é que faz a igreja caminhar debaixo de autoridade, debaixo do mundo espiritual, de dizer para o mundo espiritual, até aqui. A igreja tem que se colocar de pé e orar. A igreja tem que se colocar de pé e avançar. E dizer para esse problema, não vai tocar na gente. Nós temos que evidenciar isso. Nós vamos ter que evidenciar isso. Eu queria compartilhar outro texto com vocês, porque o Espírito Santo falou muito forte comigo isso. Falou comigo, Eduardo, do que adianta falar sobre Jesus, mas não conhece sobre Jesus? E aí eu falei, tá bom, eu vou falar sobre isso, mas aonde eu posso pegar essa referência? E aí o Espírito Santo me deu Colossenses. Eu estou colocando no comentário agora para vocês. Irmãos, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês ficam à vontade, tá? Se vocês... Fiquem à vontade de falar o que vocês quiserem aí, se vocês concordam, se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, vocês podem mandar mensagem, a gente vai estar tentando aqui tirar a dúvida de vocês. Até aqui tudo bem? Vamos falar sobre Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Ele nunca deixou de orar por um povo. A igreja tem que orar, a igreja tem que falar com Deus, porque a oração é uma comunicação entre os filhos e o Pai. Não é entre servo e Senhor, não é isso. Deus, ele quer ser íntimo, ele quer te revelar coisas, ele quer te contar as coisas do céu. Jesus diz assim, eu não mais vos chamo servo, eu chamo vocês de amigo. Por quê? O amigo sabe as coisas que o seu outro amigo faz. Ele quer contar pra gente as coisas. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem entender a diferença? A oração é de filho. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3 ou capítulo 7, eu não me falo a memória, que o Espírito nos concede o entendimento que somos filhos de Deus. E conosco ele clama, Abba, Pai. Nós chamamos Deus de Pai. Porque não adianta eu chamar Deus de Senhor se eu não sei se ele é meu Pai. Tá? Não adianta você querer se comportar a Deus como servo, como escravo. Ele quer que você entenda que você é filho. E se você é filho, você é herdeiro. E se você é herdeiro, é co-herdeiro em Jesus. Porque Jesus te deu a autoridade de filho.
E agora você não tem mais viver derrotado, porque o teu pai, ele é dono de tudo, dono de todos e dono de todo o tempo, dono sobre todas as coisas. Ele te remiu, ele te redimiu, ele te reconciliou com ele mesmo na cruz de Jesus. Então vamos viver de fato o evangelho da cruz. Vamos ver de fato isso. E aí, eu não posso, eu me empolgo muito quando eu falo de Jesus. Mas vamos continuar. Ele diz assim: pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Por quê? Porque se você não tem entendimento espiritual, você não consegue discernir as coisas do Espírito. O Espírito até vem, ele até te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você não receber um entendimento espiritual, as demais coisas que ele vai te contar, porque ele ia nos contar muitas verdades, né, acerca de Jesus, se você não tiver um entendimento espiritual, você não vai conseguir entender as coisas. E aí você continua se comportando como derrotado. Quer ver? Uma das coisas que o cristão acha, que eu consigo comprar a minha salvação. Tem gente que acha isso. Como? Se Efésios 2:8 vai dizer assim, ó, pela graça vocês são salvos, mas isso não vem de vós, é mediante a fé, porque é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, assim, não é o que eu faço, é Deus que quis. Mas, quando eu entendo que eu sou salvo, aí eu começo a praticar as obras. Que obra? A que Jesus já fez. Ele planejou para mim. E aí eu começo a dar fruto. Fruto, fruto. Tem muita gente que tem muita obra, que parece até legal, mas fruto nenhum. Quando você vai morder, o fruto é podre. Porque quer fazer as coisas para as pessoas verem. Só que não temos que fazer para as pessoas verem. Quem tem que ver é Deus. E os frutos que vão nascer da gente, que não estamos ligados a Jesus, aí sim, as pessoas vão poder se alimentar de nós e vão saciar sua fome. E se quiser beber da água que está correndo dentro de nós também, vão saciar sua sede. Amém? E aí o 10 vai dizer assim, ó, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Ninguém conhece a Deus de forma plena. É um pouquinho, em pouquinho, de pouco a pouco, que o Espírito Santo vai revelando. O Espírito Santo vai revelando de pouco a pouco. E aí vai dizer assim, ó, oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. O poder de Deus ele vai vir sobre mim e eu vou ser fortalecido pelo poder de Deus, não é pelos meus esforços. Eu vou ser fortalecido porque o poder de Deus vai vir sobre mim. E quando o poder de Deus vem sobre mim, é poder suficiente para me tirar da vida de pecado e me colocar na vida de paz, da luz, da remissão, da rendição, de tudo aquilo que Jesus viveu. O poder de Deus é capaz de vir sobre mim e fazer isso comigo também. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós também. E aí vai dizer assim, ó, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Olha só, quem nos resgatou? Foi o poder. O que nos resgatou foi quem? Deus. O poder de Deus, ele tem poder de nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho amado dele. Então, o poder de Deus é o Evangelho, porque Paulo diz isso em Romanos. Creio no Evangelho porque ele é o poder de Deus para mudar a vida de qualquer homem. Então, o poder de Deus, que é o Evangelho, ele tem poder suficiente para tirar o homem da treva e colocar ele na luz, no caminho da remissão, e começar a trilhar o caminho, começar a trilhar a verdade, até chegar à sua plena vida. E aí, ele vai continuar dizendo aqui, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Irmãos, você quer ver quem é Deus? Você quer saber mesmo quem é Deus? Olha para Jesus. Olha o que o texto diz aqui, ó, 15. O Filho, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Eu te pergunto, em Jesus tem doença? Em Jesus tem preocupação? Em Jesus tem ansiedade? Em Jesus tem depressão? Em Jesus tem vício? Em Jesus tem alguma coisa? Alguma coisa pode desestabilizar Jesus?
Ele é a imagem do Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo. Irmãos, o caos está aí. Está todo mundo vendo o caos. Só que a Bíblia está dizendo que ele mantém tudo em harmonia. Pelo amor de Deus, irmãos. A Bíblia está dizendo que Jesus sustenta tudo em harmonia. Você consegue ver. O nosso olho carnal olha para essas coisas e fala assim, meu Deus, tá tudo é um problema. E Jesus está dizendo, eu sustento tudo em harmonia. Você vai ter que acordar para a vida. Você vai ter que acreditar no que Jesus está fazendo agora ou naquilo que seus olhos estão vendo agora. Você vai ter que decidir isso. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Olha aqui, por meio do sangue do Filho. Não é o sangue de animal, é sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Irmãos, Deus está em paz. Deus não está punindo o povo dele, não. Não acredita nisso. Está escrito na Bíblia que o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Por quê? Porque o Filho dele veio e morreu, recebeu toda a ira. Está escrito aqui na palavra. Isso é a palavra está dizendo. Eu acredito na palavra de Deus. Está escrito aqui, irmãos, pelo amor de Deus, vamos acordar. Isso, olha só, o 21. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livre de qualquer acusação. É preciso, porém, o quê? Que vocês continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram o evangelho, que é as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, que eu, no caso Paulo, fui designado servo para proclamar. Irmãos, ele está dizendo aqui que Deus, ele reconciliou e está em paz com tudo por causa do Filho Jesus, e ele diz assim no 21, isso inclui vocês, nós, ele inclui nós, Deus está em paz, Deus está em paz. Agora, existem momentos, nós temos que aprender isso, existem momentos. Jesus está ainda como Salvador, ele está como advogado ainda nosso. Quando a igreja for arrebatada ao céu, quando ela for tirada, Jesus ele não vai mais ser advogado de ninguém. Ele não vai ser mais salvador de ninguém. Ele vai ser retirado também. E outro papel vai entrar em questão, que é juiz. Aí Deus vai fazer o papel de juízo. E aí a Bíblia diz que o juízo de Deus ele é perfeito. E aí vai trazer as nações que não aceitaram Jesus, que não creram que só Jesus é suficiente, né? Que só Jesus pode, só Jesus. Hoje nós fazemos coisa porque Jesus. Amanhã eu vou continuar sobre isso, falando sobre Jesus. Outras coisas que eu salvei aqui, já para mostrar para vocês, sobre a Bíblia, sobre o que a Bíblia diz para gente. Porque é só Jesus, irmãos. É só Jesus. E em detrimento a essas coisas que nós lemos aqui hoje, eu queria que vocês comentassem aí o que vocês pensaram. Se realmente trouxe algum tipo de luz para vocês, tipo assim, uma mudança de pensamento. Porque não adianta, irmãos, a gente dizer que somos cristãos se a gente não tem mudança de mente, tá? A gente tem que caminhar debaixo de verdade. Aí eu pergunto para vocês que vocês já são meus irmãos na fé. Aqueles que não são, tudo bem. Eu espero que vocês conheçam Cristo. Ele amou vocês, ele morreu por vocês e eu estou aqui para contar isso para vocês. Jesus já resolveu a sua vida. Basta você crer que ele já fez isso. Amém? Então, vocês que receberam essa palavra, se vocês
receberam alguma coisa, se alguma coisa mudou na mente de vocês, comentem aí. Se vocês têm dúvida, vocês podem comentar. Eu vou estender esse vídeo até 45. Nossa, passou 37 minutos já? Meu Deus, parece que passou 10 minutos. Jesus amado. Eu vou deixar esse vídeo até os 45. Eu queria saber, se você tiver dúvida, eu vou tentar responder. É, se vocês querem comentar, falar alguma coisa, se isso trouxe luz para vocês, pessoas que estavam com medo agora devido a esse texto, esse ensino, trouxe paz para a sua vida, pode comentar aí, por favor, que eu acho que é proveitoso. Tem gente entrando agora, a Juliana, minha cunhada, acabou de entrar, minha irmã Emanuela também, um beijo para vocês. Eu amo a sua vida, amo a vida de vocês, Jesus ama vocês também. Mas o vídeo está acabando, vai ficar salvo a live, e se vocês tiverem um tempo, vocês podem assistir. Amém? Mas eu acho que foi bem proveitoso. Eu falei aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu quero falar mais coisas, mas eu entendo que pessoas têm compromissos, tá? E amanhã eu vou estar falando mais coisas para trazer mais a consciência de vocês que a paz de Deus é nosso direito. Ele nos deu isso, é uma dádiva, é um presente. Não tem problema. Vai ficar salvo a live, tá? Depois você assiste quando tiver um tempo. Acredito que está muito proveitosa, tá? E se vocês, irmãos, queria saber se algo mudou dentro de vocês, se vocês estão mais confiantes naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus é. Se vocês quiserem comentar, vocês podem comentar aí, tá bom? Nós temos, irmãos, é muito sério isso. Nós, como cristãos, nós temos que caminhar debaixo de autoridade, tá? Nós temos que ter autoridade. Eu estou vendo que muitos cristãos estão com um comportamento derrotado. Deus abençoe vocês, tá? Você que não é cristão, que você está vendo esse vídeo depois da live que acabou, você tem que entender algo. Jesus morreu por você, ele também ressuscitou por você, para te dar a vida que ele tinha. Ele pegou a sua vida e pagou por ela na cruz. Mas quando ele ressuscita, ele te dá a vida dele para você viver a vida dele de forma plena, vitoriosa, cheia de graça, cheia de verdade, cheia de paz. Por mais que tudo esteja aparentando estar errado, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai preencher a vida de vocês. E eu creio nisso. E eu creio que eu sou um ministro da graça. Da minha boca só sairá Jesus. E se você quiser aprender sobre Jesus, estarei aqui todos os dias, exceto os dias que é o meu ministério, que é a Igreja Cristo é Tudo, estará falando, a minha pastora estará ensinando aqui sobre batalha espiritual. Então, nesses dias, eu não vou estar fazendo live, mas nos demais dias estarei aqui com vocês, vou estar conversando com ela, perguntando quais são os dias certos da live e os dias que não forem. Mas eu acredito que vai ser uns 5 ou 4 dias de live toda semana até isso passar. Falaremos sobre Jesus, sobre a suficiência de Jesus. Amém? E eu queria que vocês divulgassem para os amigos de vocês, tá bom? E eu creio que o Espírito Santo quer falar com cada um nesses tempos. O Espírito Santo o Espírito Santo já liberou sobre a terra um novo começo para muita gente. Eu tenho algo no meu coração para dizer que depois que isso passar, vai haver o maior ajuntamento de pessoas que estão no mundo aceitando a Jesus. E a igreja vai caminhar de forma espiritual, pelo Espírito, porque vai ter que aprender a cuidar de muitas pessoas que vão chegar até nós com debilidades terríveis. E nós, por termos o Espírito Santo e a mente de Cristo, vamos sim conseguir cuidar dessas pessoas. Se você crê, deixa um amém, tá bom? Se você quiser, pode compartilhar. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo algo novo pelo Evangelho. Amém, Maiara. Amém.
Minha noiva Alexandra, meu Deus. Eu acho que tem gente dando reação errada aí, estão colocando com raiva. Eu não sei por quê. Eu acho que tá errando aí. Mas se você está comentando realmente com raiva, é só você falar aqui o porquê que a gente, né, tudo na paz de Deus. Renato, eu não sei o porquê tava travando, mas o meu que estava normal. Depois que eu reabri aqui a página, ficou normal. Que para mais alguém travou aí? Para mais alguém teve alguma coisa? Porque amanhã, se eu for fazer de novo a live, eu quero que fique tudo perfeito para vocês receberem um vídeo de qualidade, porque né, não adianta você ver qualquer coisa. Com tanta gente boa, profissional no YouTube aí fazendo live, vocês terem vindo aqui foi uma honra para mim. Sempre é uma honra falar para a Igreja de Jesus. Eu sempre me sinto muito honrado por falar para vocês, independente de quantidade de pessoas, irmãos. Eu não fui chamado para falar para muita gente ou para pouca gente. Eu fui chamado para falar para as pessoas que o Espírito Santo toca, as pessoas que precisam de verdade. Amém. Então, irmãos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha a vida de vocês. Amém? Se você quiser aí estender as suas mãos para receber uma bênção, uma oração, você pode estender, porque eu creio que a palavra de Deus, ela vai em encontro de muitas pessoas. Só para evidenciar isso, Jesus um dia recebeu um rapaz na frente dele e ele disse assim: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Libera uma palavra que eu sei que o meu servo vai ser curado. E Jesus diz assim: eu nunca vi uma fé tão grande, nem mesmo em Israel. E ele disse assim: seja como feita a tua fé. E na hora que Jesus liberou a palavra, o funcionário desse rapaz que estava longe, quilômetros de distância, na mesma hora recebeu a cura. Então, se você crê, a palavra de Deus, o Espírito Santo que está em mim, ele está em você também e ele pode te abençoar. Estenda suas mãos e nós vamos orar. Espírito Santo, obrigado, porque a tua palavra diz que nós somos ministros do Evangelho. Nós somos aquelas pessoas que vai pregar reconciliação, pregar o Evangelho genuíno de Jesus. E eu creio, Jesus, que corações hoje foram tocados, foram iluminados, pessoas que estavam com medo, pessoas que estavam com pavor, desesperados, entenderam pela palavra de Deus que eles receberam, que a palavra de Deus ela é viva, ela é a supremacia. Nós não podemos basear nossa vida pelo que as pessoas dizem, e sim pelo que a palavra de Deus diz sobre nós. Se ela diz que nós vamos sim. Faremos o que ela diz que nós faremos. Seremos aquilo que ela diz que nós seremos. Porque é ela que guia a nossa vida, porque foi o teu Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou as pessoas para escrever a nossa Bíblia e nós cremos nela. E Jesus, muito obrigado. Cada pessoa que assistiu a live, as pessoas que vão assistir depois de ficar salvo, eu quero estender essa bênção sobre elas, que elas sejam abençoadas, cheias de paz, de alegria, de graça, que favor seja multiplicado na vida deles, que ações de graça, que eles dêem testemunho de que nada chegou na casa deles, que eles são abençoados, eles são curados, são sarados, são filhos, são justos, são santos, são justificados, mas não porque eles fizeram alguma coisa, não. Foi porque Jesus fez, foi porque Jesus pagou o preço. Eu não paguei preço de nada, ninguém pagou o preço de nada, foi Jesus que pagou o preço. E a tua palavra diz que Deus colocou em Jesus o selo de aprovação e ficou muito feliz com isso, porque fez paz com todas as coisas por meio de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! E eu creio que esse é o Evangelho. É isso que nós temos que falar. É isso que nós temos que evidenciar. Em nome de Jesus, que a graça de Deus, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. E se você crê, aonde você está, diga: eu sou salvo, eu sou santo, sou lavado, sou remido por Jesus. Não tenho medo de nada que Jesus não disse que vai vir para cima de mim. Eu só creio que eu vou viver aquilo que Jesus disse que eu vou viver. Amém? Fique com Deus e eu agradeço muito a vocês.